Há momentos na vida em que tudo dentro de nós clama por alívio imediato, por respostas rápidas, por portas que se abram sem demora. Mas existem temporadas em que Deus nos chama não para correr, e sim para permanecer. Permanecer firmes, mesmo quando o chão parece tremer. Permanecer confiando, mesmo quando o silêncio de Deus parece longo demais. Permanecer olhando para o alto, mesmo quando tudo ao redor tenta nos puxar para baixo. E talvez seja exatamente aí que você está agora, numa fase em que a resistência não é apenas uma palavra, mas uma realidade diária, uma batalha interna, um peso que você não escolheu carregar, mas que ainda assim está sobre seus ombros. E Deus, conhecendo cada detalhe da sua luta, estende hoje uma palavra que não é de cobrança, mas de consolo. Não é de pressa, mas de propósito. A resistência não é castigo, é construção. É o processo pelo qual Deus fortalece aquilo que você ainda não vê, mas que será essencial para o que Ele já preparou. Assim como Tiago nos lembra, há uma coroa reservada para aqueles que suportam com paciência. Não é em vão, não é desperdiçado. Cada lágrima, cada noite difícil, cada oração que pareceu não passar do teto, tudo isso está sendo contado diante de Deus. E mesmo quando você não sente, Ele está aí, sustentando, observando, trabalhando nos bastidores da sua história. A resistência não é o fim, é o caminho para algo maior. Se esta palavra falou com você, escreva nos comentários: eu recebo essa força. Quando olhamos para as Escrituras, percebemos que a resistência nunca foi um caminho estranho para aqueles que caminharam com Deus. Desde os primeiros relatos bíblicos, vemos homens e mulheres que precisaram permanecer firmes mesmo quando tudo parecia contrário. E isso não aconteceu porque Deus os abandonou, mas porque Ele estava construindo neles algo que só nasce no terreno da perseverança. A jornada dos israelitas no deserto é um exemplo claro disso. 40 anos caminhando por terras áridas, enfrentando fome, sede, incertezas e até os próprios erros. Não foi uma caminhada rápida, nem confortável, mas cada passo, cada dia, cada desafio fazia parte de um processo maior. Aprender a confiar, aprender a obedecer, aprender a depender de Deus e não de si mesmos. A terra prometida não era apenas um destino geográfico, era um destino espiritual. E talvez você esteja vivendo seu próprio deserto. Não um lugar físico, mas uma fase em que tudo parece demorado, cansativo, repetitivo. Uma fase em que você se pergunta: por que ainda estou aqui? Por que isso não termina? Mas assim como Deus não abandonou Israel, Ele também não abandonou você. Há algo sendo moldado dentro de você. Algo que não poderia nascer em tempos fáceis. A resistência não é perda de tempo. É preparação. É Deus alinhando seu coração, fortalecendo sua fé, ajustando sua visão. Ele não desperdiça processos. Ele não desperdiça lágrimas. Ele não desperdiça dor. Tudo está sendo usado para te levar ao lugar que Ele já preparou. Se esta mensagem falou com você, escreva: eu continuo confiando. Quando observamos a vida de José, percebemos que a resistência não é apenas sobre suportar, mas sobre permanecer fiel mesmo quando tudo parece injusto. José não enfrentou apenas um momento difícil. Ele enfrentou uma sequência de situações que teriam destruído emocionalmente qualquer pessoa. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, preso sem merecer, e ainda assim, Deus estava com ele em cada etapa. E isso nos mostra algo poderoso. Resistência não significa ausência de dor, mas presença de propósito. José não sabia o que Deus estava construindo, mas Deus sabia. Cada queda o aproximava do lugar onde Ele queria colocá-lo. Cada injustiça estava alinhando José com o destino que mudaria não apenas sua vida, mas a história de uma nação inteira. Assim também acontece conosco. Às vezes, olhamos para nossas lutas e pensamos: isso não faz sentido. Mas Deus vê o que você não vê. Ele enxerga o final da estrada enquanto você ainda está no meio dela. Ele sabe por que certas portas se fecharam, por que algumas pessoas saíram, por que algumas situações apertaram tanto. Nada disso é aleatório. A resistência de José o levou ao palácio. A sua resistência também está te conduzindo a um lugar que você ainda não consegue imaginar. Deus não desperdiça sofrimento. Ele transforma dor em maturidade,
lágrimas em força, espera em testemunho. Se esta parte falou ao seu coração, escreva: eu sigo firme. A resistência também revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele nunca nos pede para suportar algo sem antes nos oferecer sustento. Ele não nos lança em uma batalha e depois observa de longe. Pelo contrário, Ele caminha conosco, fortalece nossas mãos, renova nossa mente e guarda nosso coração. E uma das formas mais belas pelas quais Ele faz isso é através da alegria. Não a alegria superficial, mas aquela que nasce da certeza de que Deus está presente, mesmo quando nada parece fazer sentido. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Isso significa que, mesmo em meio à dor, existe uma fonte de vigor que não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus. A alegria não nega a realidade, mas ilumina o caminho dentro dela. Ela não apaga a luta, mas impede que a luta apague você. Talvez você esteja vivendo dias em que acordar já parece uma batalha, em que o peso emocional, espiritual ou até físico tenta te paralisar. Mas é justamente nesses dias que Deus te chama a se lembrar de quem Ele é. Ele é o Deus que sustentou José na prisão, que sustentou Israel no deserto, que sustentou Jesus na cruz. Ele é o Deus que sustenta você agora. E essa alegria não nasce do esforço humano, mas da palavra. Quando você volta para a palavra, algo dentro de você se realinha. A esperança reacende. A fé respira. A alma encontra descanso. A palavra é o lugar onde a resistência se transforma em força. Se esta parte falou com você, escreva: a alegria do Senhor me sustenta. Há algo profundamente transformador que acontece quando decidimos permanecer na palavra, mesmo quando nossas emoções dizem o contrário. A resistência não é apenas física ou emocional, ela é espiritual. E, em tempos de luta, a palavra de Deus se torna mais do que um texto. Ela se torna alimento, direção, âncora e luz. Muitas vezes, quando estamos cansados, é justamente quando mais precisamos voltar às Escrituras. Porque é ali que Deus realinha nossos pensamentos, corrige nossas percepções e reacende aquilo que a dor tentou apagar. A palavra nos lembra quem Deus é, quem nós somos em Ele e o que Ele prometeu. E quando essas verdades entram no coração, algo muda, mesmo que a situação ainda não tenha mudado. A oração também é a parte essencial dessa jornada. Não uma oração automática, mas aquela conversa sincera, às vezes cheia de lágrimas, às vezes cheia de silêncio, mas sempre cheia de entrega. A oração nos reposiciona. Ela nos tira do centro e coloca Deus no lugar certo, como nosso sustento, nossa força e nossa esperança. E quando oramos, mesmo fracos, Deus nos fortalece. Quando buscamos, mesmo cansados, Ele nos renova. Quando nos derramamos, Ele nos levanta. A resistência não é vencida pela força humana, mas pela dependência divina. Se você sente que está no limite, saiba, Deus não te pede para ser forte sozinho. Ele te chama para perto, para que a força dele seja a sua. Se esta parte falou com você, escreva: Senhor, renova minhas forças. Quando chegamos ao fim de uma temporada de resistência, algo dentro de nós já não é mais o mesmo. Não porque tudo se resolveu de repente, mas porque Deus nos transformou no processo. A resistência não apenas nos leva ao destino, ela nos prepara para permanecer nele. E é por isso que, mesmo quando a jornada parece longa demais, Deus continua trabalhando em áreas que muitas vezes nem percebemos. Ele abre nossos olhos para erros que poderiam nos atrasar. Ele nos mostra atitudes que precisam ser deixadas para trás. Ele nos revela hábitos, pensamentos e padrões que não combinam com o futuro que Ele está preparando. Nada disso é para nos envergonhar, mas para nos alinhar. Deus não quer que você chegue ao destino despreparado. Ele quer que você chegue fortalecido, sábio e amadurecido. E quando oramos, mesmo cansados, mesmo confusos, mesmo sem saber o que dizer, Deus nos encontra. Ele nos dá clareza, renova nossa fé, reacende nossa esperança. Ele nos lembra que não estamos sozinhos, que não fomos esquecidos e que cada passo dado em fidelidade está sendo honrado no céu. A resistência não é o fim da história. É o capítulo que antecede a vitória. É o terreno onde Deus planta aquilo que você vai colher lá na frente. É o lugar onde Ele molda seu caráter, fortalece sua fé e prepara seu espírito para receber aquilo que Ele prometeu.
E hoje, enquanto você lê estas palavras, Deus está te lembrando: você não está resistindo em vão. Há propósito, há promessa, há recompensa, e há um Deus que caminha com você até o fim. Se esta última parte falou com você, escreva: eu creio na promessa de Deus. Volte sempre para renovarmos juntos nossa fé e esperança. Deus te abençoe. Orações que inspiram.